Olá, graça e paz. Tudo jóia? O vídeo de hoje é todo especial. É tão especial que ele vai ser dividido em duas partes, as quais eu vou usar para responder as perguntas dos meus alunos do curso básico de teologia na Primeira Igreja Batista de Cosmorama. Todas as perguntas se referem à disciplina de pregação expositiva. E no vídeo de hoje eu vou responder as 4 primeiras perguntas. Vou deixar 7 perguntas para o próximo vídeo. É um total de 11. Pois é. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite esse vídeo e se por acaso alguma dessas perguntas responder à sua própria demanda, ou se você simplesmente apreciar esse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Querendo, faça também um comentário. Eu respondo a todos os comentários. Ok? Vamos a uma vinheta rapidinho e ao vídeo. Graça e paz, meus irmãos, tudo jóia? Eu sou o pastor Clóvis Costa, criei esse canal para abençoar você no Ministério da Pregação. Hoje nós vamos responder aquelas perguntas que alguns alunos fizeram para mim sobre pregação expositiva. Beleza? E a primeira pergunta é: o que é princípio normativo universal? Boa pergunta. O princípio normativo universal é uma verdade atemporal, cujo significado ou princípio deriva de um texto da Escritura e é perfeitamente aplicável a todos os crentes em todas as épocas e em todas as culturas. São princípios que transcendem o contexto histórico-cultural da Escritura, da Bíblia, e são válidos para todos os crentes de todas as épocas até a volta de Jesus. Beleza? Basicamente, isso é o princípio normativo universal. Vamos à segunda pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que não tem uma resposta simples ou curta. A pergunta é: quem criou o método de pregação expositiva? Olha, excelente pergunta, né? A bem da verdade, não existe um criador desse método. Esse método de pregação não foi criado, por assim dizer. Ele foi desenvolvido ao longo da história, especialmente ao longo da história da igreja. O seu princípio fundamental é expor as verdades da Escritura na perspectiva de quem escreveu, considerando o seu contexto histórico gramatical. E ele remete ao texto da Escritura. Ele remete à própria Bíblia. Temos alguns exemplos, eu vou começar com o exemplo de Esdras, o escriba, lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8, onde nós vemos Esdras pregando expositivamente. Obviamente, o texto apresenta a pregação expositiva, tendo Esdras como quem está sendo o líder daquele momento de pregação, mas tem os seus auxiliares, porque eram muitas pessoas para serem alcançadas e não tinha o que nós temos hoje de aparelhagem de som, microfone, amplificadores, não tinha como. Eles tinham apenas a voz, de modo que precisava de auxiliares para ir reproduzindo o que ele pregava. Mas o texto é claro quando apresenta a pregação na sequência correta: a leitura do texto, a explicação do texto e a aplicação do texto. Esdras, por assim dizer, foi o primeiro pregador expositivo da Bíblia. Mas temos mais exemplos. Temos o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo. Jesus fez uma exposição da Escritura lá no caminho de Emaús para aqueles 2 discípulos. O apóstolo Paulo também pregava de forma expositiva, explicando e aplicando a Escritura nas sinagogas e nas igrejas. O próprio apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 14, ele vem fazendo uma exposição do profeta Joel à luz dos acontecimentos do Pentecostes e aplica o texto de Joel
àquele momento para aquelas pessoas que ali estavam. De modo que ele recita o texto, explica o texto e aplica o texto para aquele momento. Essas são as origens bíblicas da pregação expositiva. Agora existe o seu desenvolvimento histórico. Temos os pais da igreja no período da patrística, a reforma protestante no século XVI, o puritanismo no século XVII. Foram os principais momentos históricos ou períodos históricos da igreja em que a pregação expositiva foi desenvolvida. E na era moderna, no século XIX e no século XX, ela foi refinada através de grandes homens de Deus, grandes pregadores que expunham a palavra de Deus enquanto pregavam. São muitos nomes: Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, John Stott, John MacArthur. Esses homens, podemos dizer que eles popularizaram a pregação expositiva no meio de pregadores contemporâneos. Agora, trazendo para o nosso contexto, para o Brasil, existem muitos pregadores expositivos excepcionais. Homens de Deus dedicados ao estudo da palavra, fazendo a exposição da perspectiva dos autores bíblicos dentro do texto, com a consequente aplicação aos tempos modernos, aos dias atuais, aos ouvintes atuais. Nomes como Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Franklin Ferreira, Heber Carlos Campos Júnior, Emílio Garofalo Neto, Silas Campos, e vai por aí fora. Sendo assim, querido aluno, a pregação expositiva não foi criada por um indivíduo. Ela foi desenvolvida e refinada ao longo da história da igreja. Joia? A próxima pergunta, que é a terceira, é: quantos tempos tem a pregação expositiva? Essa é uma citação de um dos tópicos da minha aula. Assim como o mestre Hernandes Dias Lopes divide a pregação expositiva em 3 verbos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, eu aprendi com ele e coloco na minha aula essa dica dele, só que como tempos. O primeiro tempo da pregação expositiva é a leitura do texto. E isso é fundamental, porque já na leitura você consegue cativar o interesse das pessoas a partir de uma boa leitura do texto bíblico. E o segundo tempo da pregação expositiva, que para Hernandes Dias Lopes é o segundo verbo, é a explicação. É o momento em que você, desde a introdução até o último tópico, você explica o texto bíblico na perspectiva do autor, na perspectiva de quem escreveu. E o terceiro tempo da pregação expositiva é a aplicação. É aquele momento onde você extrai o princípio normativo universal de toda a sua explicação e aplica, encorajando o seu ouvinte a tomar uma decisão, a tomar uma posição, a pensar de determinada forma, a agir de acordo com aquela explicação, só que dentro do seu contexto, devidamente aplicado. Ok? Esses são os 3 tempos da pregação expositiva. Vamos para a quarta pergunta? E essa é a última desse vídeo, ok? No próximo vídeo, nós traremos as outras. Qual é o momento no sermão expositivo que eu devo falar a respeito dos antecedentes históricos e culturais? Essa pergunta, naturalmente, o aluno fez uma das nossas aulas, na qual eu trato da exegese. E nessa aula tem um momento que eu faço uma explicação sobre os antecedentes históricos e culturais. É na intenção do aluno montar o seu arquivo exegético. Quando ele pega um livro da Bíblia, faz aquelas perguntas ao próprio livro, sobre o autor, a data, sobre a cultura da época, sobre os seus referentes ou os seus destinatários originais. São perguntas que são feitas. As respostas a essas perguntas se constituem o material exegético, é o material de pesquisa que o aluno vai ter. Esse material, ele traz informações que podem servir de subsídios para a explicação do texto.
Essas informações a respeito dos antecedentes históricos e culturais daquele texto e seus respectivos referentes é apresentado durante o sermão a partir da introdução. Porque não tem nada melhor do que, na introdução a uma pregação expositiva, você apresentar algum aspecto cultural e histórico relacionado ao contexto daquele texto. Então começa na introdução a apresentação dessa argumentação, desse subsídio, dessa matéria que é fruto da sua pesquisa exegética. A partir da introdução vem o título e os tópicos da sua pregação expositiva. Dentro desses tópicos você insere essas informações relacionadas ao contexto daquele texto. E durante essa explicação, que se dá pela apresentação dos tópicos, você argumenta com esse material, com essas informações. Ok? Tudo isso vai ser, no finalzinho do sermão, aplicado dentro dos princípios normativos universais, trazendo o significado para o tempo atual. Mas essas informações sobre os antecedentes históricos e culturais, elas são utilizadas no tempo da explicação do texto, desde a introdução até o último tópico. Joia? É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer aos alunos do nosso curso que mandaram essas perguntas e eu espero que eles estejam assistindo esse vídeo e fiquem satisfeitos com as respostas. Próximo vídeo nós traremos as demais. Joia? Grande abraço, que o Senhor abençoe vocês, fique com o meu ósculo santo e até o próximo vídeo.